pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre ponto de carga zero, né? Tentar começar a respeito de CTA e STC. Creio que não vai dar tempo, senão vai ficar muito pesada a aula, uma aula bem cheia de conceitos, né? A origem das cargas no solo, como elas vão ser, a dinâmica delas ao longo do tempo, né? Tanto da parte de formação desse solo, de empreendedorismo, quanto também do manejo que a gente acaba adotando. Então, primeiramente, nós vamos falar a respeito disso, né? Eu vou deixar uma bibliografia aqui para vocês, que são alguns dos livros-chave aí com relação a esse assunto. E passando, então, né, como que a gente surge, como que as cargas vão surgir, então, no solo. As cargas nada mais são do que elementos químicos, né, inseridos dentro de um complexo mineral, por exemplo, a argila, e com isso ocorrem as substituições ao longo do tempo desses nutrientes, né, desses elementos químicos, e por diferença de carga, acaba sobrando cargas positivas e cargas negativas. E o que isso tem relação com o solo? Bom, tem relação, né, quando a gente fala de capacidade de troca de cátions e ânions, está relacionada a cargas positivas e negativas. Então, quando eu falo de capacidade de troca de cátions, eu estou falando de cargas negativas nesse solo, que seguram cargas positivas, né, cálcio, magnésio, alumínio, o H+. Quando eu falo de cargas CTA, capacidade de troca de ânions, eu estou falando de cargas positivas no solo, que seguram aí, né, a parte do fósforo, a matéria orgânica também tem carga negativa. Então, alguns outros, né, o ácido bórico também carga negativa. Então, as cargas, elas dão origem a partir disso. Esses esquemas que a gente tem aqui, né, para ilustrar, então, como se fossem os tetraedros, né, a gente vai ver as cargas desse solo. Então, o saldo seria zero dentre elas, mais a liberação de negativos. E as cargas nas argilas, né, elas são relacionadas à fixação, então, dos pesticidas, à infiltração e retenção de água, dos nutrientes, né, e dos metais. Então, a partícula de argila, ela tem essas cargas e é responsável por essa fixação. Por isso, quando a gente fala no solo arenoso ou solo argiloso, geralmente as doses, tanto dos agrotóxicos quanto dos nutrientes, eles devem ser parcelados quando o solo ele é arenoso, ou menores doses do que um solo argiloso, pela capacidade ou a falta da capacidade desse solo em reter essas cargas dessas partículas que também possuem cargas. Então, quais são os tipos? A gente tem as cargas permanentes, ou aquelas cargas que são consideradas constantes no solo, e cargas variáveis. Essas cargas variáveis, vocês vão ver quais são os principais motivos de variação delas no solo. Então, quando a gente fala aí, né, das cargas variáveis ou dependentes de pH, então são cargas que, de acordo com esse pH, elas vão variar. Por exemplo, a substituição do Si4+, né, o silício, por Al3+, gera sobra de cargas negativas, certo? Lembrando que essa questão mas espera aí, professor, então a gente vai ter a liberação de uma carga. Então, sim, vai ter a liberação de uma carga, mas isso vai gerar uma carga negativa, né? E essa substituição, então, vai ser uma carga permanente. Já as arestas, né, desses tetraedros de sílica ou octaedro de alumínio, as arestas quebradas, elas vão resultar em cargas insatisfeitas, ou seja, cargas variáveis ou dependentes de pH. Então, cargas permanentes estão relacionadas a cargas dessas argilas, geralmente as 2:1. A gente vai ver isso. Então, as cargas permanentes ou constantes, principais processos, substituição isomórfica, né, também chamada de iônica, termo mais adequado, ou seja, a substituição daquelas cargas que estão ali no solo. Quais são as características? Né? As substituições de íons de tamanhos semelhantes, mas com cargas diferentes,
Então, qual que é a diferença entre isso? O tamanho dos íons é o mesmo, mas as cargas são diferentes, né? Elas cabem, esses íons cabem no local, mas elas têm carga diferente. Aí gera, então, o saldo dessa carga vai para o solo. Isso tudo a gente está falando de minerais no solo, tá, pessoal? Vamos pensar nos minerais ali, tetraedro de sílica, de alumínio, lembra que a gente viu isso lá na geologia? Os filosilicatos, né, os silicatos, os óxidos, hidróxidos de alumínio. Vamos pensar nisso. Então, eles formam cargas permanentes, ou seja, são aqueles cargas que ficam no solo, e a grande quantidade dessas cargas formadas, as cargas negativas, é em argila de 2 para 1. Montimorilonita, vermiculita, essas cargas de argila 1 para 1, 2 para 1, que são essas substituições que vão ocorrer e vai gerar um saldo. Então, é substituído por isomórfica. Por que é isomórfica? Porque são íons com quase o mesmo tamanho, né? Só que existem cargas negativas e existem esse saldo dessas cargas negativas, certo? Então, com relação a essas questões, a gente tem que ficar de olho nisso. Tá? Então, ó, os tetraedros de sílica e octaedros de alumínio. Então, o que é um tetraedro de sílica? Vamos fazer uma revisão. É um íon, né? É um composto, na verdade é um composto que vai formar aí uma argila, né? Que a gente tem, então, aqui a sílica, né? O tetraedro, o oxigênio, então OH-, e o alumínio, né? O alumínio aqui no meio. Então, tetraedro de sílica, OH- e a sílica, e octaedro, 8 partes com as arestas do quê? Tá? O alumínio no meio. Ó, tetraedro de sílica, octaedro de alumínio é o que compõe as argilas, 1 para 1 e 2 para 1, lembrando. Que argila 2 para 1 é 2 tetraedros de sílica e 1 octaedro de alumínio. E 1 para 1 é um de cada. Tá? Então, e o que isso significa, pessoal? Um solo que tem maior processo de intemperismo, ele possui argilas menos reativas, né? Ou argilas 1 para 1, que já gastou essas reações por causa do intemperismo. Então, vamos lá, ó. Tetraedro de sílica, né? Oxigênios, ó. As camadas do tetraedro, octaedro e as camadas do octaedro, né? Então, essas que dão origem às cargas permanentes. Ó. Mais uma vez tendo ideia, né, do plano do oxigênio, o plano do silício. Então, o silício ele tem 3 ligações embaixo e uma em cima que vai ligando. Então, veja só, essa aqui a gente tem o quê? Ó? 2 tetraedros de alumínio e 1 octaedro de sílica. Então, são argilas 2 para 1, tá? Para vocês terem ideia aí de como é a formatação. E mais um, né? Ó, montimorilonita e vermiculita 2 para 1. Tá vendo? Como tem aqui, ó. Aqui não, é 1 para 1. É um da sílica e um de alumínio. E essas geram as cargas permanentes, tá? Essa aqui são argilas muito intemperizadas com pouca capacidade de gerar cargas permanentes. Então, as principais substituições iônicas, elas vão gerar cargas negativas, certo? Então, os tetraedros de sílica, que é aquele exemplo que a gente deu, da substituição iônica do Si4 pelo Al3+, vai gerar uma carga negativa. Ou um octaedro de alumínio, que tanto com ferro e magnésio, eles possuem íons do mesmo tamanho. Mas aí, qual a diferença da carga? A carga tem diferença aí de uma carga. Então, vai ter um saldo negativo de -1. E aí, essas substituições, ó, né, aqui a gente tem algumas substituições. Então, deixa eu tirar aqui de frente. Tem um quadro aqui que me atrapalha. Deixa eu tentar tirar. Não consigo. A substituição isomórfica. O tetraedro sem substituição isomórfica. Né, o tetraedro de sílica vezes 1, eu gero mais 4. Então, cada oxigênio está ligado a 2 silícios. Lembram? O oxigênio ali. Então, vai uma carga negativa para cada silício. Então, se eu tenho carga negativa para cada silício, né, eu tenho um saldo sem essa substituição isomórfica.
certo? O tetraedro com a substituição isomórfica, eu vou ter o alumínio vezes, porque é um átomo, né, de alumínio, vezes mais 3. Eu vou ter aqui uma carga positiva de trás. Então, cada o oxigênio está ligado a 2 alumínios, então vai uma carga negativa para cada alumínio. Então, se eu substituo, né, pelo silício, ele vai dar essa carga de menos 1. Então, ó, no entanto, cada alumínio, né, presente nessa substituição pelo silício faz 3 ligações, sobra um oxigênio que eles chamam de satisfeito, ou vira uma carga negativa. Então, esse é um exemplo de uma carga permanente no solo. Então, vai sobrar uma carga negativa, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, então eu tenho 8 de oxigênio, 4 de sílica, menos 4 desses que vão sobrar, mais 4 de silícios eu tenho 0, só que o alumínio, né, vai deixar sobrando. Então, ó, embora o tetraedro isolado tenha carga líquida negativa de 4, menos 4, os oxigênios compartilhados fazem com que na estrutura de um argilo mineral os tetraedros tenham a carga líquida 0. Quando ocorre a substituição isomórfica do íon central, ou seja, do silício pelo alumínio, a carga sobra de carga negativa, gerando cargas permanentes. Então, é essa substituição. Tanto é que se substituir também o alumínio pelo ferro, que são cargas que podem ocorrer, a gente vai ter essa coisa, então, igual. Ó. Nesse caso, a substituição que a gente vai ter teve satisfação, porque o oxigênio deu essa diferença e ficou com a carga 0, então não sobrou cargas negativas. É só no geral, tá, pessoal? Ó, mesma coisa, já a caulinita ela é 1 para 1. Então, ela não tem substituição isomórfica. Por que ela não tem essa substituição? Porque quem gera as cargas permanentes são as argilas 2 para 1. Essa, ela vai ter, então, as cargas que a gente vai ter em relação aos positivos, né? A água ligada ao oxigênio menos 1, e a gente vai ter essa carga, então, que vai gerar pela deficiência, então, do silício em menos 1. Então, a origem das cargas elétricas no solo, das cargas negativas, também pode ser pela dissociação do grupo OH-. Então, eu tenho uma argila com grupamento OH, né, que eu posso reagir com os íons hidroxila do solo. Então, essa junção vai desprender esse hidrogênio, vai gerar água e vai ter uma carga, então, negativa. Mas aí é uma dissociação, não é uma substituição isomórfica, tá? Então, o óxido de ferro não vai ter essa substituição isomórfica, então vai ser dependente do pH. Aí já são cargas permanentes, são cargas dependentes, certo? Então, de acordo com o pH, por que de acordo com o pH? Porque são aquelas bordas que estão nas argilas, né, o OH-, e se eu tenho mais íons hidroxila, eu possuo, então, essa ligação formando água e gerando, então, uma carga negativa, né? Então, a substituição isomórfica é a substituição mantendo a forma, o aumento da carga, como a gente viu, e a substituição que vai ter, então, também relacionado, né, essas trocas, a gente tem da substituição do íon central, a mesma coisa aqui, né, o magnésio pelo alumínio. Mesmo tamanho, carga diferente, gerando cargas permanentes no solo. Então, essas cargas variáveis, né, vai estar relacionado nos grupamentos OH desses átomos na relação. Vou dar um stop para a gente comentar a respeito dessas cargas e já já a gente